Gostaria de saudar a todos que nos assistem com a paz do Senhor. A lição de hoje completa uma grande jornada que foi denominada A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Ela começou lá no Jardim do Éden e a concluiremos com essa lição. Vamos relembrar essa jornada. Adão, o primeiro homem, foi a primeira lição. Depois, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana foi a lição 5, aí estudamos a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana. Na lição 9, estudamos o primeiro projeto de globalismo. Depois, só o Evangelho muda a cultura humana. Na lição denominada O Homem do Pecado, ou seja, o Anticristo, descobrimos o ápice do pecado da humanidade. Na aula dessa semana, da semana passada, com o superintendente da Escola Bíblica Dominical, aqui da sede, o presbítero Abimael Oliveira Júnior, estudamos Jesus, o Homem Perfeito. Hoje estudaremos a lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo dessa lição está no capítulo 4, verso 13 da carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Podemos resumir essa lição em uma verdade prática, que é: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Como objetivo geral, para que essa verdade prática esteja clara para todos nós, pretendemos mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Especificamente, outros objetivos podem ser procurados e é o que nós vamos tentar. Apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e, por fim, enfatizar a santificação do novo homem. Para iniciarmos essa lição, vamos ao texto bíblico básico que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 até o 16. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Partindo do texto que acabamos de ler, vamos para o primeiro tópico de hoje, que é o nascimento do novo homem. Para falar do novo homem, a gente precisa entender o que é o velho homem. Pelo que lemos em Gênesis 1 e 26, sabemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso é diferente de todas as demais criaturas existentes sobre a face da terra. A vida física do homem dependia não apenas da alimentação e do ambiente agradável do Jardim do Éden, criado pelo Senhor, como também de uma atitude de obediência a Deus, cujo referencial, como vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 16, era a árvore da ciência do bem e do mal. Obediência que lhe dava acesso à árvore da vida e, desse modo, lhe impedia de sofrer corrupção na sua estrutura física. No entanto, em virtude da queda, o homem perdeu esse acesso à árvore da vida, foi separado da comunhão com Deus e teve como juízo, entre outros, a morte física e a necessidade de ser salvo, pois o pecado passou a dominá-lo, passou a escravizá-lo. Essa triste situação foi transmitida pelos nossos pais à sua descendência. É por isso que o salmista, no Salmo 51, versículo 5, diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Passamos a ser gerado em iniquidade, a ser a imagem e semelhança de Adão, de modo que, inevitavelmente, ao atingirmos a consciência, a capacidade de discernirmos entre o bem e o mal, a gente sempre escolhe o mal e acaba rejeitando o bem. Este homem decaído é chamado na Bíblia de vários nomes, entre eles, homem carnal. Se você for em Romanos capítulo 7, versículo 14, e 1 Coríntios 3, 1, 3 e 4, você vai encontrar essa expressão lá. Homem natural, lá em 1 Coríntios 2, 19. E, por fim, o velho homem, que você encontra em Romanos 6, Efésios 4, 22 e Colossenses 3 e 9. Agora que sabemos quem é o velho homem, a pergunta que temos que responder é: quem é ou pode ser considerado o novo homem? Ou, considerando que somos gerados em pecado, como podemos nos transformar em um novo homem? Do versículo 3 que acabamos de ler, há pouco na leitura oficial, Jesus, respondendo essas mesmas indagações de Nicodemos, diz o seguinte: aquele que não nascer de novo. Vamos explorar um pouco a expressão de novo. Russell Norman Champlin nos ensina que o termo grego para de novo traz duas traduções possíveis, que têm sido defendida por vários eruditos. O primeiro é novamente, isso é, espiritualmente. E o segundo é nascer do alto. O significado do alto pode ser encontrado nos versículos 31 do capítulo 3 de João, que diz o seguinte: aquele que vem de cima, ou na revista atualizada diz aquele que vem das alturas, é sobre todos. Especialmente falando, pode significar do topo, ou melhor, espacialmente falando, significa do topo, conforme passagens de Mateus 27, 1, ou em Marcos, ou mesmo no Evangelho de João. De novo, entendido como novamente, seria a tradução mais apropriada, porque do alto não descreve o fato, mas a natureza do novo nascimento, que necessariamente tem origem em Deus. Essa ideia de novamente, pelo que vemos no versículo 4, indica que Nicodemos compreendeu desse modo as palavras de Jesus, tanto que ficou preocupado com a ideia de um segundo nascimento. Você deve estar se perguntando, por que isso é importante? Porque
esse conhecimento nos traz para o passo seguinte dessa lição, que é o estudo da regeneração do homem. Para entender esse diálogo de Nicodemos com Jesus, precisamos conhecer como pensavam os judeus daquela época. Eles criam que pelo fato de serem filhos de Abraão, isto é, da aliança, e por pertencerem àquela organização religiosa que era reputada como de origem divina, já haviam cumprido quaisquer exigências de natureza religiosa. Nada mais podia ser exigido quanto às questões espirituais. A teologia rabínica tinha um conceito extremamente superficial de regeneração. Ou era judeu, então salvo, ou era gentil e não salvo. Daí podemos entender a ignorância de Nicodemos sobre este ponto. Na igreja cristã de hoje, infelizmente, ainda temos no nosso meio pessoas que agem exatamente igual. Para muitos, ser filho de Deus é a mesma coisa que pertencer a uma denominação ou ser batizado no batismo dessa denominação. E pior, tem gente que vem à igreja regularmente, ajuda nesse ou naquele departamento, mas continua a ter atitudes e palavras que nunca revelam o fruto do Espírito Santo. E, portanto, não demonstram regeneração, ou seja, transformação espiritual verdadeira. Isso porque não permitem uma forte atuação do Espírito Santo nas suas vidas. A regeneração começa com a conversão, ou seja, arrependimento e fé. Muitos encaram regeneração ou novo nascimento como conversão, mas isso não é adequado. A conversão, por si só, não é ainda regeneração, mas é tão somente parte da regeneração. A conversão consiste em uma meia volta na vida, em que a alma se volta para Deus. É descrita como um voltar das trevas da idolatria, do pecado e do domínio de Satanás para a adoração e o serviço do verdadeiro Deus. Veja o que lemos em Atos 14 e 15. E, dizendo, varões, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, que fez a terra e o mar e tudo quanto neles há. Quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, o que o mestre lhe diz é o seguinte: para lhes abrires os olhos e das trevas os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse registro a gente encontra em Atos, capítulo 26, versículo 18. Paulo, depois desse encontro, conviveu um bom tempo com os apóstolos para então receber sua primeira missão na obra de Deus. Esse mesmo Paulo é quem escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. A conversão, portanto, consiste no exercício do arrependimento e da fé. É uma mudança de mente e de coração para Deus e seu Cristo. É onde começa o novo nascimento. Para que não pareça que não considera a conversão algo relevante ou importante, é necessário se destacar que a conversão é inspirada pelas forças das Escrituras. Vamos lá em Salmo, capítulo 19, versículo 7, você vai descobrir isso. É operada pelo Espírito Santo, Salmo 51, 12. Grava no coração a lei moral de Deus, segundo Coríntios, capítulo 3, e isso sempre pelo poder do Espírito Santo. Ela é absolutamente necessária para a salvação. Mateus 18 e 3, você vai encontrar isso. Prepara o caminho para o serviço espiritual, Lucas 22, 32. Ela é a base do perdão dos pecados, Atos 3, 19. Ela prepara a alma para a união espiritual com Cristo, Romanos 6, versículo 3. Outra coisa importante, a conversão pode ser gradual. Vou dar um exemplo no caso de um amigo meu chamado João. O João, por alguns meses, eu dediquei tempo a tentar explicar a salvação para o João
e nesse caminho, idas e vindas várias vezes, até que um dia o João entendeu toda a verdade do Evangelho e foi tocado pelo Espírito Santo de forma tão intensa que ele rapidamente foi para frente e aceitou Jesus. Então, no caso do João, essa conversão foi gradual, mas também há uma conversão imediata, como foi o caso de Paulo, o apóstolo Paulo. Também a conversão é um ato divino, mas que requer a cooperação do livre-arbítrio do homem. Portanto, é um ato divino e humano ao mesmo tempo. Por fim, converter-se deve resultar na santificação, pois se não for assim, não é real e nem é verdadeira. Agora vamos falar de regeneração. A palavra grega polignesia significa renascimento, regeneração. Esse termo indica a doutrina bíblica do renascimento, da renovação e da restauração final de todas as coisas. O diálogo de Jesus com Nicodemos é o testemunho bíblico mais importante da doutrina da regeneração. O próprio termo regeneração se encontra apenas por 2 vezes no Novo Testamento. Uma em Mateus, no capítulo 19, versículo 26, e outra em Tito, capítulo 3, versículo 5. No Evangelho de Mateus, tem um sentido escatológico, referindo à restauração de todas as coisas. E, certamente, a renovação individual do homem faz parte da restauração universal. Na referência de Tito, tem um sentido individual, fala da renovação de cada pessoa, bem como da transformação da personalidade humana. E o agente dessa transformação sempre é o Espírito Santo. Vamos ao texto de Tito 3 e 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pois bem, entender a natureza da regeneração é parte importante para compreender essa regeneração. Então vamos a ela. A regeneração, começa com a conversão, arrependimento e fé, como a gente acabou de ver. Encontra fruição ou se evolui no processo de santificação. É um nascimento espiritual que ocorre nesse mundo, mas que tem repercussão no mundo eterno. É impossível imaginar-se qualquer estagnação no desenvolvimento espiritual da alma que obteve a imagem de Cristo. Os regenerados passam de um estágio de glória para outro estágio de glória, por toda a eternidade. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Assim, o homem pode nascer de novo, agora, como convertidos e santificados, mas isso é meramente o começo da grande experiência do novo nascimento. A santificação contínua faz parte integral do novo nascimento. A ressurreição também faz parte integral dele. E, finalmente, a glorificação total também é parte integrante do novo nascimento. Da mesma forma que temos o nascimento na família humana, mediante o nascimento natural, assim também, por meio do nascimento sobrenatural, nós renascemos na família celestial. Isso ocorre no sentido mais elevado da transformação total, segundo a imagem perfeita de Jesus Cristo. Na qualidade de tais criaturas, seremos habitantes preparados para os lugares celestiais, onde Deus habita. E assim, nasceremos em um novo mundo e uma nova família, a família divina. É exatamente o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos.
Agora, vamos tratar de um outro tema relacionado a esse assunto: a justificação do novo homem, que precisa ser também bem entendida por todos. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de uma vida de injustiça e pecado. Por isso, o homem regenerado precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. E esse status é a justificação pela fé. Vejamos o que diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Ao contrário, o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, as chama de trapos de imundície. Como nos tornarmos justos? Romanos 5:1 nos responde: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a fé nos méritos perfeitos de Jesus Cristo nos justifica. A justificação é um termo do grego dikaiosis, que se refere ao julgamento judicial. Não significa tornar reto ou tornar santo, mas anunciar um veredito favorável, declarar ser justo. Assim, como condenar é o meio de tornar alguém ímpio, justificar é o meio de tornar alguém justo. Na justificação que Deus faz dos pecadores, há um único ingrediente que não aparece em nenhum outro caso de justificação: o dom gratuito da justiça, que advém de um favor imerecido, ou seja, por graça. Em Romanos 5,17 lemos: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. É por esta razão que a sentença de condenação sobre a qual repousamos como pecadores é mudada para uma ação de justificação. Romanos 8:1 é claro: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este ato constitutivo é corretamente mencionado como a imputação da justiça de Cristo a nós. Como justificação é concedida pela graça, ela é recebida pela fé, como já dissemos anteriormente. A justificação é a questão religiosa básica e nos obriga a fazer perguntas. Como o homem pode ser justo para com Deus? Ou uma pergunta mais forte ainda: como o homem, na condição de pecador, pode tornar-se justo para com Deus? A resposta é através da justificação pela graça por meio da fé. Para finalizar essa lição, vamos falar sobre a santificação do novo homem. Como já dissemos, a santificação é parte importante da regeneração do homem. Portanto, precisamos entendê-la mais apropriadamente. Para a santificação, o termo grego empregado é agiasmos, que significa consagração, separação, santificação. Refere-se ao processo que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, santa, baseada em um início implantado quando da conversão, justificado diante de Deus, mas também concretizado nele através da transformação moral. O alvo final é a perfeita concretização dessa santidade no indivíduo, de modo que a própria santidade de Deus, Pai, seja plenamente absorvida pelo homem. Somente essa forma de santidade é aceitável por Deus. É importante reforçar que conversão e justificação são sementes da santificação. A santificação tem, entre outros, os seguintes elementos:
separação do crente para Deus e para o seu serviço. Salmo 4:4. 2. É uma realização divina por meio de Cristo através do Espírito Santo. Vários textos, Ezequiel, Efésios, Hebreus. 3. Consiste na plena comunhão com Cristo, 1 Coríntios 1 e 2. 4. Depende do valor da expiação pelo sangue de Cristo, Hebreus 10:10 e 13:12. Realiza-se mediante a força da palavra de Deus, João 17:17 e Efésios 5:25. 6. Cristo é o mais elevado exemplo de santidade, porque é a nossa santificação. A igreja se tornará gloriosa por meio da santificação, é o que lemos em Efésios 5:26 e 27. Conduz o crente à presente modificação da natureza pecaminosa. 1 Tessalonicenses 4:3 e 4. Conduz o crente àquela santidade do íntimo, sem a qual ninguém verá o Senhor ou verá Deus. Vários textos em Romanos, em Efésios e em Hebreus. 10. A vontade de Deus é que os nossos crentes sejamos santos. 11. Sem santificação, ninguém poderá herdar o reino de Deus. É o que a gente vê lá em 1 Coríntios. Stanley Horton, no seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, ensina o seguinte: atualmente, a urgente necessidade de renovada ênfase à doutrina da santificação nos círculos pentecostais. Em primeiro lugar, porque são raros os pentecostais que hoje aceitariam a ideia de estar precisando de renovação espiritual. A despeito de muitíssimos crentes terem sido batizados no Espírito Santo, não muitas igrejas pentecostais que não possuem a vitalidade e a eficácia que nelas se evidenciavam em anos anteriores. Em segundo lugar, a ênfase pentecostal ao batismo com o Espírito Santo e aos dons sobrenaturais do Espírito tem resultado numa falta de ênfase ao restante da obra do Espírito, inclusive a santificação. Em terceiro lugar, a aceitação mais generalizada dos pentecostais e dos carismáticos parece ter ameaçado a distinção tradicional entre a igreja e o mundo, lançando dúvidas sobre muitos dos antigos padrões de santidade. E, finalmente, os pentecostais de hoje dão muito valor à popularização que acabam de conquistar e, no afã de preservá-la, zelam por evitar qualquer aparência de elitismo espiritual. Concluindo essa lição, como vimos no decorrer do estudo do tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, o ser humano, ainda que destituído da glória de Deus, pode ser resgatado, salvo e transformado em uma nova criatura. O novo homem só é possível por intermédio do Evangelho de Cristo. A mensagem da cruz é que nos converte, nos justifica, nos regenera e nos santifica para sermos um novo homem em Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.